Gente querida do Terror Nádina, sou Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje? Hoje conversaremos sobre o quê? Senhor Romário, vou procurar ser o mais direto e objetivo possível. Aqui irei me apresentar como Dr. Silvio, advogado. Por favor, não considere eu entrar com o doutor à frente do meu nome e com a minha profissão como sobrenome uma forma de ostentação. Não. Quem assistir o vídeo até o final entenderá por que optei por essa introdução. Sr. Romário, ser advogado sempre foi o meu sonho. Mas é claro que em meio a sonhos maravilhosos existem pesadelos passageiros. E em se tratando do advogado, esses pesadelos se tornaram uma característica da profissão, porque ser advogado, em primeiro lugar, é ter a certeza que não poderá agir 100% dentro do moralmente correto. Porque o universo jurídico não fecha com a moral. E existem sim obrigações inerentes na profissão que obrigam o advogado muitas vezes a agir contra os seus princípios. Por isso que ele tem que aprender a separar a pessoa jurídica do ser humano que ele é. Porque a lei impõe uma rigidez de conduta ao profissional que optou em trilhar por esses caminhos. Exemplos, o mais conhecido: todo cidadão tem direito a um advogado. Se não puder pagar, o Estado se incumbirá de lhe oferecer gratuitamente um defensor público. O senhor entende o que significa essa obrigação profissional? Ou seja, todo cidadão ter direito inclui o que tem de pior, a escória na espécie humana. Mas se você for o advogado responsável pela defesa, terá que exercer a sua função, mesmo que no fundo deseje que o seu cliente pegue prisão perpétua. Existe uma forma de fugir dessas obrigações profissionais? Existem. É não optar em ser um advogado. Essa experiência vivida por mim já faz 30 anos que ela passou. 30 anos. Na época, eu com 25, era um advogado ainda em início de carreira. Passei por todas as etapas, fui estagiário, entrei em escritórios. Enfim, o início não é fácil. Não é fácil. Mas chegou um determinado momento que eu pensei, está na hora do meu voo solo. Aí abri o meu escritório, bonitinho, bem organizado, com secretária, aquelas prateleiras, livros, uma mesa, padrão presidencial Casa Branca, o símbolo da justiça sobre a mesa, canetas, quadros, cortinas, tudo para dar um ar sóbrio e vender competência, porque aqui no Brasil tem isso. Eu não vou citar os outros países que eu não conheço, mas aqui tem isso. Você pode pegar um analfabeto, colocar atrás de uma mesa dessas, que o cliente vai entrar e confiar plenamente na decoração. Compensação, você pode pegar o melhor advogado do mundo, colocar atrás de uma mesinha simples, de uma salinha acanhada, o cara vai entrar, olhar, agradecer e ir embora. É assim. E como a gente sabe como funciona o mercado, a gente tem que se adaptar. Então imagine, um jovem, depois de cumprir todas as etapas, aquela universidade que a maioria dos alunos vai mais para namorar, puxar fumo, fazer politicagem e, olha, se der tempo estudar,
se formar bacharel de direito, ter que encarar um exame da OAB, conseguir a sua licença e cair no mercado, juntamente com milhões, que as universidades no Brasil há muito tempo se tornaram fábricas de advogados. A concorrência é grande. E olha, eu vou lhe dizer uma coisa, eu estava quase desistindo, porque o meu escritório, eu tinha um custo e aparecia um ou outro caso, mas coisinha assim, sabe? Vara de família, divórcio, briguinha de vizinho, me vendeu um carro sem pneu, sabe? Muito aborrecimento e pouco dinheiro. Só que, na cidade onde eu morava, uma cidade litorânea, porte médio, começou a virar manchete uma figura. Essa figura logo passou a ser conhecida como o monstro ninja. A monstruosidade eu explico depois. O ninja é porque assim ele se vestia todo de preto, aquela roupa ninja mesmo, aquela máscara, aquela coisa. E outra, o cara era ninja. Ele subia paredes, ele conseguia driblar seguranças. O cara era espetacular. Seria um cidadão, sabe, uma figura digna de aplauso. Não fosse o seu objetivo final. Abusar de mulheres dentro das suas casas. Abusar de mulheres transitando na rua. Abusar de mulheres dentro de seus carros. Em resumo, abusar de mulheres. E ele, segundo diziam todas as vítimas, tinha aquela coisa do sadismo, da crueldade. Chegaram a afirmar que se ele entrasse na casa de uma mulher, ela olhasse para ele, graças a Deus você veio na minha casa, vamos para o quarto, eu quero ser sua, eu sou fã número 1. Ele olhar para ela assim e dizer, não, assim eu não gosto de brincar, ela minha volta embora. Tinha que ser na truculência. O cara era um animal. E o cara era odiado na cidade. Todo mundo queria pegar o sujeito e quando pegasse, olha, os juramentos de vinganças previam assim uma continuidade de vida meio desagradável para o cidadão, fora e dentro da cadeia. Porque a gente sabe que atrás das grades, polícia e quem abusa de mulher e criança é odiado. É odiado, porque o cara pode ser criminoso, mas esse tipo de covardia ou abuso de vulneráveis, ele não aceita. Vai entender a mente humana. E com relação à polícia, bom, aí dispensa explicações. E o mais impressionante, ele tinha mais ou menos um público-alvo. Meninas jovens, com aqueles corpos estruturais de ratinha de praia, de surfista, de frequentadoras de academia. Ele não tinha mau gosto, não. E teve uma certa vez que ele encarou uma jovem que era campeã de taekwondo. Ela era linda, mas tinha essa pequena característica. E o senhor Romário, ela no hospital, destruída, como ser humano e como mulher, chorava e dizia que a sua faixa preta não ajudou em nada diante daquele homem. Ele, além de abusar dela, ele brincou quando a questão era defesa pessoal, artes marciais. O cara era uma lenda. Definitivamente o cara era uma lenda. Mas também era um monstro a ser capturado. Ele ficou ali, digamos, uns
6 meses, atacando 2, 3 mulheres semanalmente, todos os ataques com sucesso. Ele chegava e saía sem se deixar notar, mas o que deixava era assustador. E aí vem a questão da polícia técnica, né? Será que digitais, alguma fagulha do seu corpo, nada que pudesse identificar DNA? Bom, naquela época, a ciência não era o que é hoje nos dias de hoje. E além disso, ele era um ninja. Ele sabia se proteger. Ele tinha todo o seu corpo coberto. Quando eu falo todo, eu falo todo. A vida das mulheres na cidade, tanto as moradoras como as veranistas, virou um inferno. Aquele surf de fim de tarde no pôr do sol perdeu a glamurosa presença feminina. As baladas na cidade se transformaram em um clube do Bolinha. E ninguém pegava o cara. Pois bem, uma hora a casa cai. E quis o destino que uma jovem linda, não vou nem citar nomes, nem o fictício, chegou em casa. Ela morava num prédio. E falou para o porteiro que estava esperando uma encomenda. E quando a encomenda chegasse, ela pediu o favor de subir e entregar no seu apartamento. Porque ela estava cansada, queria tomar banho, botar uma roupa mais aconchegante, à vontade, não queria descer. O porteiro, um camarada, gente boa pra danar, todo mundo gostava, antigo no prédio, seus 30 e poucos anos, baixinho, tarrancudo, sabe aquele baixinho que é bom não mexer com ele? A menina subiu. Passado um tempo a encomenda chegou. E o Pipa, que era o porteiro, pegou e foi levar. Aí quando saiu do elevador, percebeu que a porta do apartamento da menina estava aberta. E uns barulhos estranhos. De cara, ele não pensou 2 vezes, porque inclusive o pessoal de segurança, de portaria, estava já antenado, caso o seu local de trabalho fosse escolhido pelo monstro ninja. E o senhor Romário, ele já entrou no apartamento da menina armado. Não chegou a tempo de evitar o pior, mas chegou a tempo de ver o monstro no apartamento. Quando aquela figura pensou em fugir, ou atacar, ou se defender, ou pular janela, levou 2 balaços no peito, a coisa mais linda do mundo. Mas foi bater e valer. Puf. O apartamento estava meio meia luz. Sabe, aquelas lâmpadas de canto, aquela menina zen que estava com seu incenso ali. E não deu para enxergar muita coisa não, mas diz o Pipa que o que ele estranhou foi que os 2 balaços, o ninja caiu, assim, barriga para cima, e deu um grito seco, sabe? Mas logo depois ele ouviu um som, aí tremendo tudo, ele meio que se apavorou, que é isso, meu Deus, e percebeu algo pulando a janela. Bom, ele logo, tô ficando doido, pensa num cagaço. Já acendeu as luzes, viu aquele corpo deitado, ainda vivo, aí deitado. Mas foi socorrer a menina, ligou para a portaria, vem isso, vem polícia, vem aquela coisa toda. E levaram o ninja para o hospital. Claro que abafaram tudo, porque se a população descobre, não teria infantaria com força para proteger aquele hospital. Não, os próprios médicos queriam dar jeito nele. O
O ninja finalmente foi preso. E pasmem, vejam o que é a justiça. Ele foi protegido de todas as formas, porque assim manda a lei. E o juiz da cidade, o cara era o cão. Para ele não tinha certo ou errado, para ele tinha a lei. E ai que alguém ousasse, independente de quem fosse, burlar a lei, ou partir para vingancinha, ou fazer justiça por conta própria. Então deram o jeito, o ninja foi para o hospital da cidade, por incrível que pareça. Apesar dos 2 balaços, se recuperou de uma forma assim, nunca vista. E foi levado para uma cidade vizinha, para a capital, que lá teria a proteção necessária e um julgamento justo. Ele pagaria pelos seus crimes. Bom, o senhor está ouvindo essa história aí e deve me perguntar o que eu tenho a ver com isso. Pois eu lhe respondo, senhor Romário, não sei como, porquê. Até hoje eu não tenho uma explicação. O meu escritório de advocacia, o Dr. Silvio, desse tamanho aqui que vos fala, foi o escolhido para defender o ninja. Com honorários, não é coisa assim de defensoria pública, não. Honorários pesados. Eu poderia cobrar o que quisesse, mas eu teria que defendê-lo. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu pedi a Deus por algo parecido, mas não algo igual. Eu relutei. Eu, Silvio, não queria defender aquele monstro, que ele atacou amigas minhas. Meninas com uma vida pela frente, sabe? Obrigadas a carregar aquele trauma na sequência de suas existências. Eu odiava aquele cara. Eu odiava. Foi quando eu pensei em procurar conselho de quem sabia muito mais que eu. Aí, antes de conhecer o meu cliente, eu fui até o promotor público da minha cidade. Um homem que era professor na universidade, um homem que era amigo, um homem que era querido. Sabe aquele cara que é autoridade, todo mundo respeita, mas também é conselheiro do clube da cidade, tá na arquibancada, grita, chora, comemora, aquele pai de família, aquele homem gente. Aí eu fui conversar com ele. Contei toda a minha saga. Primeiro ele disse, olha, eu como promotor quero lhe parabenizar, que vai ser um up na sua carreira. Você deveria estar agora, sabe, feliz com a oportunidade. Porque você sabe que vai enfrentar. Você sabe que não vai conseguir a absolvição desse monstro. O máximo que você pode fazer é colocá-lo no patamar da insanidade e mandá-lo para uma clínica, um hospício, um depósito de gente. E honestamente eu não sei o que é pior, se é a prisão ou uma clínica dessa. Não, pensando bem, eu acho que a clínica seria menos ruim, né? Porque na prisão ele não duraria 2 dias. Por que 2 dias? Então o promotor dizia qual era o meu problema, qual era o meu conflito. Aí quando eu tentei colocar, ele disse, bom, então não estou conversando com um advogado. Aí eu, na minha função, disse ele, eu exerceria a minha profissão com prazer, porque estava cumprindo aquilo que me propus na vida e iria acabar com o resto dos dias daquele monstro. Você, no papel da defesa, certamente
não teria esse prazer, não do fazer justiça, do vingar, mas teria que cumprir o seu dever. Foi quando eu perguntei, tá bom, e se eu não aceitar? Ele, se você não aceitar, livre-arbítrio, mas o cavalo não passa encilhado na frente da sua porta 2 vezes. O fato de não aceitar correria mundo. E eu, daqui a uns anos, seria obrigado a ver um brilhante advogado com um futuro pela frente, porque você foi meu aluno, eu sei do seu potencial, num escritóriozinho no subúrbio, num terno bem baratinho, num carrinho popular, vivendo do suficiente para sobreviver. É claro que aí são valores e cada um tem o seu valor. Aí você que decide. Foi quando eu olhei para aquele homem e perguntei, e a minha consciência? Fica onde? Ele olhou para mim. No patamar do dever cumprido. Simples assim, doutor Silvio. Ou então, na esfera do eu fiz a coisa certa, eu não traí meus princípios morais. É o livre-arbítrio, Silvinho. Foi um conflito, senhor Romário, mas eu era um advogado. Eu sabia o que dizia a lei. E eu aceitei a causa. Primeiro fui na casa do monstro. Uma belíssima casa, um padrão de vida incrível. E eu olhava assim, eu digo, eu conheço essa casa, cara, eu conheço essa família. Meu Deus, eu digo, como é que pode um rapaz, um homem, uma família tão estruturada, partir para esses atos criminosos, né? Aí eu conversei com uma senhora já com seus 50 anos. Ela que havia me contratado. Ela chegou até a mim, pasme, através do meu professor promotor, que eu havia procurado para ser aconselhado. Vejam o que estava acontecendo comigo. O meu mestre me confiou uma missão por acreditar no meu potencial. Mas eu resolvi deixar de lado o eu, pensar no ele, no cliente. Aí, conversando com aquela senhora, ela me falava as características do monstro, mas com uma pessoa de bem. Eu, lógico, ouvia. Aí eu perguntei para ela, mas na sua concepção de mãe, o que a senhora pode me dizer que poderia ter levado seu filho a atitudes extremas? Ela olhou para mim e disse, doutor, nós não estamos falando do meu filho, nós estamos falando do meu marido. Senhor Romário, eu fiquei assim. E agora, que situação constrangedora. Aquela senhora, muito bonita, elegante, com aquele corpo tratado com tudo que era do bom e do melhor. Deveria ter casado com um homem bem mais jovem que ela. E agora estava diante daquele, sabe? Aquele tsunami na sua vida. Mas não! Eu tive que entrar em detalhes, a gente não pede a idade de uma mulher. Ela tinha 59 anos e o seu marido tinha 65 e ele era o ninja.
Aí eu olhei para ela, a senhora está brincando comigo? Ela, não. O meu marido. Aí falou o nome dele e eu caí de costas. Era um homem respeitado. Meu Deus! E era, lógico, amicíssimo do promotor que indicou meu nome. Aí eu fiquei, sabe, a responsabilidade aumentou ainda mais. Ou meu professor confiava muito em mim, ou por saber que não seria ele no julgamento do ninja, ele não poderia extravasar toda a sua raiva, ele fez questão de colocar um quase estagiário para não dar chance nenhuma de defesa. Eu estava confuso. Mas não era essa a principal razão da minha confusão. Era simplesmente como um homem de 65 anos, por melhor preparado que fosse, poderia escalar paredes, encarar faixas pretas em artes marciais, ter força para dominar uma jovem. Eu digo, não, alguém está brincando comigo. Aí depois de conversar com sua esposa, de ver todo o sofrimento, toda a vergonha e também toda a incredulidade do que estava vivendo, ficou combinado de eu ir até o hospital onde estava internado, uma espécie de proteção, não a testemunha, mas proteção ao criminoso. Ali também eu entendi, porque além do cumprimento da lei assim, impecável, porque o Estado é responsável por proteger aqueles que aprisiona, também tinha o poder econômico. Até mesmo o Pipa, depois eu soube, que foi o primeiro a tirar recebeu um bom dinheiro para se calar. Como os demais que chegaram depois. Era tudo muito confuso. Era uma causa grande. Grande demais para mim. Mas eu teria que encarar. E aí eu fui finalmente conhecer o meu cliente. Eu imaginava tudo, seu Romário. Menos aquele velhinho, porque além de ter 65 anos, ele era um homem fisicamente debilitado, ele tinha doenças. A sua esposa falou que ele tinha diabetes, que ele tinha problemas de circulação, que ele fazia tratamento para o coração. Eu digo, meu Deus do céu. Será que esqueceram o monstro ninja naquele apartamento e trouxeram a placenta? Ali estava o velhinho, com aqueles fios, aquela coisa toda. E como é que esse homem sobreviveu a 2 balaços? Aí eu fui me apresentar para ele, disse que sabia quem eu era, mas ele falava assim, calmo. Sabe aquela figura que todo mundo gostaria de ter como avô? Muito educado. Aí eu falei para ele, bom, já que o senhor me reconhece como seu advogado, o senhor sabe que toda relação entre cliente e advogado tem que ter honestidade. Para que eu tenha uma chance para defendê-lo, eu tenho que saber a verdade. E o senhor vai me contar. Ele disse, vou. Mas o que adianta? Eu sou um monstro. E o senhor não vai acreditar na minha versão. Diz, não, sem problema. Corro risco. Sou só ouvidos. Bom, um homem com aquela cultura não tinha dificuldades em dar sequência na sua história de vida. Então ele veio desde o início, desde a sua vida tranquila e luxuosa de uma família tradicional,
desde a infância, a juventude, a adolescência, com todos aqueles erros, desacertos comuns na fase. Falou da sua vida de surfista, falou também que era faixa preta em algumas artes marciais. Mas o que não justificou nada para mim, porque ele era passado do verbo foi, que é o pretérito perfeito do verbo não é mais, aquelas coisas ficavam, não, aquilo ali era um velhinho de 65 anos, não interessava os títulos, a sua formação física, intelectual, não. Ele disse que teve uma vida normal, ativa, abusou do seu corpo, pagou o preço, e com 50 e poucos anos era já um homem acabado. Ele não negou, impotente, diabético, problema cardíaco, tudo isso eu já sabia, tonturas, falta de ar. Aí a sua vida se limitou à sua casa, enquanto a sua família e seus filhos tomavam conta dos seus negócios. Ele só não viveu um peso inútil, porque de casa ele ainda tinha a lucidez, ele conseguia administrar aquilo que construiu. E morava numa casa maravilhosa, na orla, a sua suíte era no alto, numa varanda, e dizia ele que estava ali naquela varanda, vendo assim, o mar. Aí eu escutava e dizia, poxa, mas cara, será que eu vou ficar ouvindo essa ladainha durante muito tempo? Mas eu não queria interromper, eu tinha que pegar uma sequência. Aí foi o que ele disse. Foi quando o doutor Silvio, eu estava na minha cadeira, tranquilo, que eu vi uma figura estranha, caminhando na praia. Eu perguntei, o senhor consegue identificar a figura? Ele, claramente. Era um homem jovem, cabeludo, aqueles cabelo dessa criançada aí. Um homem gordo, desajeitado. E ele carregava uma prancha de surf, mas estava na cara que não era surfista. Aí foi quando ele colocou a prancha no chão e olhou para mim. Eu disse, mas como olhou para o senhor? Qual era a distância? A distância era enorme. Mas os seus olhos penetraram em mim. E foi isso. Aí eu olhei para ele assim, mas foi isso? Foi isso o quê? Doutor Silvio? Quando eu dei por mim, eu estava num bairro muito distante, sentado na calçada, cansado, mas muito cansado, destruído. E vestido de uma fantasia que eu não conseguia entender. Eu estava no meio do nada. Aí eu tirei aquela gorra que me incomodava. Procurei o meu celular, não vi nada. Aí aquela roupa preta estranha, era muito quente, era uma manhã quente, eu tirei aquilo. E a roupa que eu estava na minha casa estava por baixo. Aí eu saí caminhando. Não demorou muito, apareceu um carro. Eu pedi carona. Me identifiquei. Aí a motorista gentilmente, estava preocupado comigo, me deu a carona e perguntou o que aconteceu de eu estar ali naquela hora. Aí eu falei para ele
o que eu podia falar. Inventei que eu tinha ausências. E que eu muitas vezes saía do ar. E quando voltava, estava em locais aleatórios. Ele me olhou assim, mas não quis entrar em detalhes. Me deixou na porta de casa. Eu pedi para ele o número da conta bancária dele, disse que não precisava, porque ele faria isso com qualquer pessoa. Eu fiz questão. Apesar da resistência louvável, nada prática, no outro dia eu pedi para minha secretária fazer um depósito considerável na conta dele, porque o que ele fez por mim. Aí quando eu cheguei em casa, minha esposa estava empolvorosa, não havia ainda ligado para os meus filhos, porque eu pedia para não ficar assustando meus filhos, preocupando meus filhos, todo o piripá que um velho tivesse. Então ela segurou aquela noite, aí ela dizia: meu velho, onde tu foi, o que houve, o que não houve? Eu só disse para ela que eu queria subir. Estava cansado, tomei um banho. Resolvi não pensar no assunto. Deitei, dormi. Acordei horas depois. Voltei à minha rotina. Até que eu liguei a televisão e vi a notícia de uma menina linda que fora atacada na sua casa por um ninja. É, seu Romário. Logo eu lembrei daquelas roupas. Eu estava no bairro em que essa menina morava. E mais uma vez, a pausa de sempre, que eu sei que a maioria esmagadora não gosta, mas que para nós é fundamental, então serei rápido. Se você assistiu o vídeo até aqui, se costuma assistir nossos vídeos, se gosta do nosso conteúdo, se identifica com o canal, se considera um nada, ou se está chegando agora e não está inscrito, por favor, inscreva-se, deixe seu like, comente, porque é dessa forma que você irá registrar para a plataforma a sua presença aqui, dizendo que gosta do canal e que vale a pena que o YouTube investir, notificar cada vez mais os nossos vídeos. Ajude-nos. Ajude-nos, nós precisamos de você. Clique o sino de notificações para receber mais vídeos por nós produzidos. E lógico, se achar que a gente merece, envie-nos um Pix. Qualquer quantia, qualquer centavo é fundamental. E se você for desses amigos que abraçaram o canal enviando suas experiências via e-mail aqui embaixo, nós somos pequenos demais, as palavras são insuficientes para agradecer o seu apoio. Porque os seus relatos são o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. Eu escutava aquela história. Olha, parecia um filme de ficção sem muita criatividade. Era algo absurdo. Se fosse em outra circunstância, eu diria que o velho estava pirado, ou que ele estava com aquela história fantasiosa querendo defender um filho, um sobrinho, um ente querido. Mas não. Aquele homem tinha sido pego pelo pipa o porteiro e levado um balaço no peito em dose dupla. Que com certeza sobreviveu a um ataque que 11 entre 10 seres humanos não sobreviveria. Um velho deficiente em todos os sentidos, que se fosse verdade o que eu estava ouvindo, era o autor de infinitos ataques a mulheres inocentes. Eu tinha um caso, mas não sabia exatamente dizer o que era. Aí foi quando seu Heleno, Heleno era o nome do meu cliente. Engraçado, né? A gente fica tão confuso que esquece até do básico. Aí me disse o seu Heleno:
Desista, rapaz. Não tente me defender, porque não há defesa. Eu sei que eu fui o autor de tudo que me acusam. Da mesma forma que sei que não fui eu quem atacou aquelas meninas. Mas ninguém vai acreditar. Eu olhei para ele, mas quem vai acreditar que o senhor, não querendo menosprezá-lo, teria a condição de fazer o que aquele ninja fazia? Quem vai acreditar que o senhor é um ninja? E quem não vai acreditar, já que todas as provas estão contra o senhor? Foi flagrante. Meu Deus do céu. Eu agora, como seu advogado, estou sendo sincero, eu não acredito na sua história, mas também não acredito que foi o senhor que fez aquilo. Ele olhou para mim e disse, grande surpresa, se eu não acredito. Mas foi daí que eu fiz uma pergunta. Tá bom, eu entendo a primeira vez, mas por que o senhor não foi até a justiça e não se entregou? O senhor poderia ter ido à polícia, o senhor poderia ter ido no juiz, o senhor poderia ter ido no governador com o dinheiro que o senhor tem. Por que o senhor não se entregou? Aí ele disse, quem disse que eu não fui? Eu fui. E sabe qual foi a reação? Depois de rirem da minha cara, debocharem, sabe? Todos em tom de amigos, ó meu amigo, pelos anos que a gente se conhece, poxa, tá bom, tá bom. Eles disseram que só naquele dia eu tinha sido o 20º ninja que apareceu confessando sua culpa. Eu disse, tá, mas por que o senhor não montou um esquema de segurança, de vigias, caso viesse a acontecer novamente? Eles não deixariam o senhor sair, não, sabe, criasse uma redoma para que não pudesse se repetir. Ele disse, mas eu criei. Mas seja quem for, o que for aquele monstro, ele driblou a minha segurança assim, sem nenhum sacrifício. Tá, mas quando o senhor voltou? Pois é, doutor. Acontecia tudo o que tinha que acontecer e quando eu voltava para casa não me restava, sabe, outra alternativa, senão demitir aqueles incompetentes que me viam sair, ou viam um ninja sair, ou não viam e não evitavam nada. É, doutor Silvio, o senhor não sabe como eu me sinto. Eu tenho filhas, eu tenho netas. Eu conheci muitas das vítimas, eu conheci os pais. A revolta que eu tinha contra esse ninja era tão grande ou maior que a revolta das outras pessoas. Eu acredito que o meu asco só não era maior do que a das próprias vítimas. E eu tinha certeza que eu era o instrumento. Mas não era eu que fazia. Eu não conseguia entender porque aquilo era feito. E eu lhe digo, eu não tenho um segundo, um lampejo de lembrança. A única coisa que eu lembro é de estar onde estiver sozinho e aquela figura grotesca aparecer do nada, olhar do fundo dos meus olhos e eu apagar. Eu pensei sim em acabar com um instrumento. Bastava dar um jeito na minha vida, afinal sou um velho, sou doente, sou praticamente um peso na terra e virei arma para crimes infames. Mas vejam minha situação. Eu sou cristão e sempre acreditei que o maior dos crimes é a gente atentar contra a nossa própria vida. Vejam o impasse. Eu conversei com as maiores autoridades. E todas elas ou duvidavam, ou diziam que nada podiam fazer,
a não ser se preparar para o dia que o ninja, fosse quem fosse, acabasse descoberto e preso. E caso acontecesse de ser eu, teria todo um esquema montado para me proteger. Vejam, eles estavam me protegendo, porque mesmo se fosse verdade o que eu estava contando, o que eu estou contando para o senhor, eu seria apenas uma vítima. E uma vítima que tem a sua importância no contexto social. Ouvindo aquilo, senhor Romário, eu fiquei... Aí eu concluí, como assim tão rapidamente, depois do tiro do pipa, né? Aqueles 2 balaços, apareceu todo um esquema que tirou o Heleno da cena do crime. Quando eles querem, eles fazem. Mas faltava para mim também entender o porquê de ter sido eu escolhido por todo esse esquema. Foi aí que o meu professor, o promotor, entrou no contexto. Heleno disse que eu, não sei se eu lembrava, que eu defendi uma tese durante o meu curso, que não existia motivo torpe, e que um palito de fósforo poderia ser a razão para justificar um crime hediondo, no qual o autor teria que ser penalizado, mas seria também uma vítima da circunstância. Você lembra disso? Eu disse que se eu lembro, eu virei motivo de meme, chacota e piada de todos os meus colegas, e como lembram. Inclusive a nota que eu tirei quase me custou a minha formatura. Eu lembro, claro. Mas eu não entendi. Eu digo, mas vem cá, o que esse meu momento de pouca lucidez, de devaneio em filigranas jurídicas, poderia determinar o fato de eu estar ali? Foi quando Heleno disse, para te ver o que é o labirinto do direito. Todos os seus mestres, juridicamente, te reprovaram. Mas moralmente, eles concordaram com você. Pois é, são as encruzilhadas. E de repente viram um jovem advogado, com a sua força e forma de pensar, uma alternativa não para me defender, porque eu não tenho defesa, eu não quero defesa. Pelo contrário, eu quero ser condenado, que vai ser um desencargo de consciência, embora eu não me considere culpado. Eu sou, de alguma forma, responsável, eu sou o instrumento, a ferramenta. Mas para tentar, de alguma forma, parar com essas atrocidades. Depois daquelas revelações que me deixaram... Bom, dá para... O senhor pode imaginar como eu fiquei. Saí, agradeci, prometi voltar e fui preparar a minha defesa. Uma semana depois, eu estava em casa e veio uma ligação do hospital. Larguei tudo o que estava fazendo e fui até aquele quarto. E seu Heleno estava ali, deitado, sem vida. Aí eu perguntei aos médicos, aos funcionários do hospital, como aconteceu. Ninguém sabe exatamente dizer o que aconteceu, apenas que a porta do seu quarto ficou intransponível, totalmente fechada, que ele gritava, e que se ouvia também outra voz, uma espécie de rosnado, que foi uma barulheira que acordou o quarteirão todo. E quando a porta se abriu, o paciente estava já sem vida, jogado no chão, tinha arrancado todos os aparelhos, como se tivesse participado de uma luta que não poderia vencer. Antes da polícia chegar,
Eu observei bem o meu cliente. Passei a mão no seu rosto e disse: é, meu velho, finalmente você descansou. E como eu sei que você jamais atentaria contra a sua vida, com certeza você foi vítima daquele que o transformou numa ferramenta para monstruosidades. E essa foi sua grande vitória. Pois algo você fez que ele perdeu o controle sobre você e passou a vê-lo como um inimigo. Você não se entregou para ele. Descansa em paz, guerreiro. Quando eu pensei o descanso em paz, guerreiro, ali naquela parede branca do hospital, eu vi uma sombra passar. Uou! E sair pela janela. Claro que tudo que eu estou lhe contando foi abafado. Até em respeito daquele homem que, de alguma forma, encontrou seu palito de fósforo. Mas eu tinha certeza que ainda ouviria falar no monstro ninja. E infelizmente eu estava certo. Soltaram no jornal a notícia que o monstro ninja fora pego. Pegaram uma criatura qualquer lá para Cristo. Culparam. Disseram que ele havia sido morto ao resistir à prisão. Quando eu vi a ficha corrida do sujeito escolhido, não fiquei com nem um pouquinho de pena. Coitado, vai levar fama porque ele cometeu crimes bem tão ou quanto gigantescos. Foi a forma que eles encontraram de acabar com aquela lenda horrorosa e principalmente para evitar o surgimento de seguidores que passariam a praticar os mesmos atos. O serial killer tem disso. Aí o seu mestre levaria a culpa, enfim, a loucura humana, então eles deram um basta. Por alguns anos funcionou. Mas logo apareceu outra vítima. Só que o monstro ninja, como diria aquele comediante mexicano, Chaves, né? Não contavam com a minha astúcia. Seu Heleno descansou, mas eu não. E eu fiz uma longa investigação. Investigação essa patrocinada. Muita gente tinha interesse de realmente descobrir a verdade daquilo que seu Heleno contou para eles, contou para mim, e eu argumentei que existia sim a chance de ser possível. E nessa longa investigação, eu cheguei a um nome. Era um jovem que havia morrido há umas 2 décadas antes. E esse jovem morava no litoral. A cidade na época não era tão grande, mas já era ponto de visitação de surfistas, lá pela década de 70, 80. Lógico, quando tem surfista, tem aqueles corpos maravilhosos, tem aqueles meninos que são sonho de consumo de meninas, tem aquelas meninas que todo mundo gostaria de chamar as mães de sogra, sabe? Aquela história toda, tem todo aquele glamour do surf, e tinha aquele cidadão jovem, adolescente, mas todo desengonçado, gordo. Mas na cabeça dele ele era um surfista, porque morava na cidade. E ele participava das turmas, era o primeiro a chegar na madrugada para pegar as ondas, ele se esforçava ao máximo. Só que não se encaixava. E lógico, que embora fosse muito querido pelos surfistas homens, ele era rejeitado como homem pelas meninas.
E ele tentou muitas investidas, mas virava razão de piada. O bullying à beira-mar, ou ao ritmo das ondas, é tão pesado quanto qualquer outro. E segundo consta, naquela época, uma menina muito querida, surfista, aquelas meninas tops, apareceu morta depois de abusada. E surgiu a história que quem a atacou foi um homem fantasiado de ninja. Só que, devido à estrutura física do obesinho, é claro que a fantasia não escondeu nada. E diz que os surfistas foram atrás dele. E o resto é fácil de concluir. Seu Romário, a minha investigação levou para um monstro que, na verdade, era outro que tinha o seu palito de fósforo. Eu não sei se essa menina que ele atacou, ele já saiu em caso pensado, ou foi daquelas cenas que ele tentou toda a abordagem, aí ela começou a rir, começou a debochar dele, começou a diminuí-lo como ser humano, como homem. Ele perdeu a cabeça, tentou a força e deu no que deu. Eu não sabia concluir, ninguém conseguia concluir. Mas a figura daquele jovem batia certinho com a figura de Helena. E aí eu não conseguia chegar a uma conclusão. Se ele andava por ali, por ainda não saber que não pertencia mais a esse plano, ou se ele fazia questão de permanecer para vingar as meninas que tanto humilharam. Não dava para saber. Mas quando o novo ataque aconteceu, o que eu menos me preocupei é de quem seria a ferramenta, ou o cavalo, como preferiam alguns, ou o instrumento, e sim quem era o obsessor. Seu Romário, eu me aprofundei. E no dia do ataque, que aquela jovem foi encontrada em casa, machucada, humilhada, aviltada, mas viva, não foi difícil para mim encontrar o culpado. Eu fui até a beira do mar. Fui à beira do mar e acompanhado de pessoas que sabiam exatamente o que fazer, porque eram profundas conhecedoras do assunto. E o que eu testemunhei naquela noite foi algo tão gigantesco, foi algo tão apavorante, foi a chave de portais que levam a universos que a gente não consegue conceber. Foi algo tão tenebroso, assustador e fascinante ao mesmo tempo, que eu fui obrigado a jurar pelo que eu vi o mais sagrado, para os mentores ali presentes, para aquelas pessoas que estavam ali para não só me ajudar, mas ajudar toda uma comunidade, que o segredo seria guardado, porque um segredo com aquela dimensão poderia ter duas consequências. Ou eu destruiria a minha vida com mais um palito de fósforo como tese, ou eu comprovaria certas teorias que eu tinha comigo que trariam um grande problema para a sequência
da vida de muitas pessoas nesse plano. Eu estava em choque. Isso que havia sido preparado durante as minhas investigações. Eu pude absorver e até rir daqueles mentores, aquelas pessoas que estavam ali. Eu digo, poxa, vocês realmente são do bem, pois vão acreditar na promessa de um advogado de que ele vai guardar segredo. Eu vi todo mundo rindo. E quando eu vi todo mundo rindo, nós sentimos naquela noite assim, depois de tudo terminado, depois daquela batalha terminada, um clarão. E eu vi uma figura vindo em minha direção. E o mais impressionante é que era só eu que o enxergava. Não era o monstro que há pouco havia sido abatido. Depois de transitar por caminhos estranhos, tortuosos, não posso entrar em detalhe, era apenas um jovem, cabeludo, desengonçado, gordinho, segurando uma prancha, uma bermuda florida, que chegou para mim bem perto, mas o que chamava a atenção não era o olhar penetrante, e sim um sorriso. Ele só disse: eu não podia partir sem lhe agradecer. Valeu, brother. Cansei de tomar caldo. Passou da hora de rabiar em outro caldo.